Pode falar, meu chefe. 45, se podia aprofundar essa interfusão. Interfusão? Do ponto de vista da extrafisicologia, o banho energético espontâneo recebido evidencia a assistência promovida pela consciência beneficiada a outras consciências como sendo interfusão consciencial. Então você veja, quase sempre no caso, se auxilia uma pessoa, você vai receber. E às vezes melhora aquele ambiente todo. Isso às vezes vai dar uma potencialização do óleo pensando local. O ambiente então é melhorado. É isso que a gente ia falar. Então, querendo ou não, é uma interfusão que pega várias consciências. Valdo, pode falar. Você disse que o megassediador não domina as energias, né? Não, no caso do romance da domina rainha... energia negativa, patológica, doentia. Mas o Borenceb domina. Todo mundo domina energia, até gato, cachorro, tudo domina. Uma topeira já domina energia. Mas veja, olha a qualidade disso. Sim, a qualidade olha é o objetivo. negativa, tá? Olha a potencialização disso. Então não resolve. Uma potencialidade sem qualidade não resolve nada. Potência tem que ter qualidade. Senão, é desastre. É tragédia. Tá certo? Mas quem mais está? Pode falar. Está faltando o microfone. Sobe ali. Muito bem. Alô? Pronto. Oi, professor, tudo bem? Queria saber o seguinte, você acabou de falar dessa condição de domínio de energia. Eu tenho uma dúvida com relação ao contexto de quando você fala domínio de energia. Eu tenho duas visões, assim, dois lados, stricto sensu e lato sensu. Então, por exemplo, o domínio de energia stricto sensu, eu acho que, como o senhor falou aí agora, por exemplo, até um gato pode dominar energia, o mega assediador. Mas eu penso que no lato sensu, quando você fala em domínio de energia, envolve você dominar os seus pensamentos e as suas emoções. Então, para mim, já é um patamar evolutivo mais à frente. Eu queria entender melhor essa condição. Não, o problema é o seguinte, existem as pessoas, resumindo isso tudo que você falou, existem as pessoas que têm autoconsciência sobre a energia e tem outras que não têm. A maioria de tudo quanto é ser, ou seja, consciência, evolução, o princípio consciencial que tem evolução, é o movimento de energia. Mas a maioria do que tem por aqui até o momento, não tem nenhuma consciência sobre isso. Mas o movimentar energia... Outra coisa, gente de religião, da filosofia, da ciência, da arte, a maioria não tem nada, não tem noção nenhuma disso. Não é só o gato e cachorro, não. É a humanidade em si. É mais de 51%. Eu quero entender melhor, por exemplo, quando a gente fala em domínio de energia, que assim, a gente domínio de energia é a hora que você começa a ser o pré-desperto. Então, por exemplo, de vez em quando você já consegue superar a situação. De vez em quando, de vez em quando, você já está na pré-desperticidade. Já tem alguns momentos. Agora que é daqui energético. que tem que insistir até chegar a um ponto que você domina aquilo tudo. Aí você entra na dispersidade, por isso que demora. Agora, para começar a entender e ter essa lucidez que eu falei, o mínimo que a gente dá para uma pessoa é 2 anos. Eu não admito que a pessoa que não sabe dar aqui um casca grossa, dominar a energia o mês que vem, besteira, não existe isso. Tem que vivenciar aquilo, não é fácil. 2 anos é para quem se aplica, quem se dedica. Então, a gente pode dizer que é um domínio parcial, né? Que está começando em função de... Vamos voltar ao que eu estava falando desde o início. Todo princípio consciencial mexe com a energia, no qual tem 2 realidades, consciência e energia. É a energia que dá o resto. Todo o processo físico, astronomia, esses objetos, o corpo da gente, tudo é artefatos da energia, decorrente da energia. Eu entendo isso, mas, por exemplo... Agora, a energia não tem lucidez, ela não tem consciência. Perfeito. É a consciência que comanda isso tudo. Então, veja, as consciências conscientes e as consciências inconscientes, subconscientes, boboca, etc., inexperiente. A maioria que nós temos aqui nessa dimensão é de inexperientes. Eu entendo, mas, por exemplo, você pega uma pessoa, eu domino o estado vibracional, mas aí tem um processo emocional forte, naquela hora ali,
dá uma disrupção, dá uma O processo emocional forte. Não, eu estou dando um exemplo. Uma pessoa que domina energia. Sim. Ou, Mas por se você exemplo, tem lucidez, você domina- vê aquilo não pega você é refratário. Mas aí já vira desperticidade, professor. O quê? Não é desperticidade? Não, às vezes você não consegue. Amanhã acontece de novo, você não consegue. Isso, a dispersidade nesse dia, é sempre. então. É sempre. Mas E aí outra que eu coisa, implico. a pessoa já não tem esse problema, já não pergunta Eu mais. entendi, mas aí- Aqui, o desperto não faz mais pergunta. Tá bom, Sobre professor. energia. Eu ainda vou fazer muita pergunta. Então, o que acontece é assim. Esse dia que o senhor falou, e no amanhã ele não consegue mais. E cadê o domínio de energia no dia seguinte? Então, como é que fala que domina energia se no dia Mas seguinte não veja, dominou? aí ele vai ver, ele consegue dominar. Daí a pouco, no terceiro dia, ele consegue dominar. No quarto, ele falhou. Cai de novo. Mas aí ele começa tudo de novo. Já esse já vai até o quinto dia. Mas entende? Daqui a pouco ele domina um mês, o dois, Não, o ano. lato senso. Passa o ano inteiro, pronto. Eu Quando ele entendi. vê, ele virou desperto. Eu entendi, mas num lato senso, ele não domina ainda. Porque se ele está caindo, entende? Não, mas é domínio. É o domínio Mais ou parcial. menos, né? É o Domínio domínio parcial, parcial, mas não entendi. interessa, é domínio. Gente, Não, pra mim energia é um interessa, negócio muito professor. sério. Tem dia que Só pra de mim você tem dia que eu não dominar domino. alguma coisinha já é um grande feito. Para a maioria aqui, que é tudo boboca, que não sabe nada, inexperiente, Não, eu entendi, professor. Entende? Tem dia que eu domino, tem dia que eu não imaturo. domino. Mas eu não posso dizer que eu domino energia. Fala, você domina energia? Pois Eu é, digo, não. Não domino meus mas aqui pensamentos, não tem domino minha gente que já emoção. sabe mexer bem com a Não, energia. eu entendo isso, mas eu queria entender essa condição, é um domínio parcial que é importante, A mas ainda é hora que você parcial. dominar tudo, você chega lá e fala assim, estou aqui preparada para me candidatar a ser epicentro consciencial. É assim que tem. Vai lá e se submeta ao povo. Pode fazer todos os exames que vocês queiram, estou às ordens. Entendeu? É isso. Esse aqui é o caminho. Ninguém vai precisar de apontar você para ser epicom. Você chega lá e se oferece. Se eles analisarem e ver, opa, já está na hora. Aí, vamos nessa. Mais uma. É a vida. Agora, eu acho que a maioria aqui, ó, uma das coisas que vocês vão melhorar demais nessa vida é a energia. Eu falo isso aqui todo minuto, não é todo dia não, todo minuto. Mas, outra coisa, como é que eu começo a falar? Essa vida intrafísica é uma vida energética. Sua consciência tem que pensar nisso. Senão você está perdendo sua vida. Então, é muito importante. Agora, as energias, elas vão colocando, vamos dizer, pseudópodes, e efeitos, ressonâncias, ecos, derivações, efeitos de tudo quanto é jeito nas coisas. Ambiente, objetos, pessoas, instituições. Então, quanto mais a gente dominar as energias, melhor para todo mundo. Por exemplo, a hora que a gente faz assim, que aconteça o melhor para todo mundo, nós já estamos mexendo com as energias. Você já está espalhando a energia. É a omni, você está entendendo? Potencialização. Você já está mandando. A base é isso. Agora, isso tem que ter sinceridade, honestidade, honrar essa aí, a hombridade, a incorruptibilidade e a intencionalidade boa, né? A coisa mais séria é isso. Mas fala. Valdo, não entendi se você falou que nesta vida a gente vai melhorar as nossas energias ou o domínio das energias. Sim. Que você falou das duas Vai coisas. melhorar suas energias, sua evolução, sua consciência, e todo mundo que você gosta, inclusive o nosso grupo evolutivo, que é o que eu espero, né? Eu conto com vocês para isso. Vamos melhorar o grupo evolutivo. Então, as O energias que é da gente. Cognópolis, intermissivista, Cognopolita, CCCI, tudo é isso. Sim. Por exemplo, depois que você vê aqui, que a gente tem conversado essa temporada, você sabe muito mais as energias dos bichinhos do que você sabia antes. Você dá mais valor. Hoje você está casando energia com gato, cachorro. Antes você não pensava muito nisso. A maioria não pensa. Não tanto. Por exemplo, essa turma aqui, que soubesse fazer a estado vibracional, já pensou onde é que não ia isso? Mas a gente tem que trabalhar Tem a muito. opção dessa zona que eu já para trabalhei mexer com nisso, com o isso. estado vibracional, para melhorar a pessoa. Inclusive aquele que foi o presidente lá, que me viu de bermuda. Tudo é um processo de energia. Eu falar com eles, ó, a coisa mais séria que tem aí não é dinheiro. É energia. A energia não tem preço, é inavaliável. Olha bem. Mas fala, na minha terra tem um negócio chamado micrófono. Quer dizer, você está aí esse tempo todo levantando a mão, por que não pediu o micrófono? Não entendi essa. É mesmo. E outra coisa, já pede, já olha a vez para ele esquentar logo. E demora alguns segundos.
Professor, por exemplo, eu vou na casa de um parente agora nas férias, ficar uns 2 dias, e Sim. é uma condição meio complexa. Uma das pessoas lá tem parapsiquismo e tem uma série de coisas complicadas ali. Então eu penso que eu vou com pensenes, vou qualificar a minha intenção, vou com pensenes serenos, não deixar entrar pensene ruim para poder assistir a turma. Mas eu estou a fim de me encapsular também, porque eu acho que vai ser difícil o negócio. Plena acordo, assim embaixo. Como fazer isso? É você que vai saber. Quando faz isso, quando faz aquilo. É através da vontade, comando Através da mental. vontade, a intenção e autoconfiança plena, total. Eu quero isso, acabou. Só você falar, eu quero, eu faço, eu decido, eu determino, acabou. Olha a sua vontade. A vontade, então, granítica, siderúrgica, inquebrantável, ela mexe, se a intenção é boa, os amparadores vão te ajudar. Vão ajudar. Agora, e mesmo assim, no eu caso vou desse, conseguir uma das coisas que você tem assisti-los. que olhar, eu vou te dar agora a dica mais séria nisso, para quem vai passar com a família em qualquer lugar. Examina se tem um epicom na família. Epicom que eu estou falando, de energia negativa. Esse que faz, por exemplo, é o epicentro consciencial que faz acidente de percurso com todo mundo. Olha na família se tem. Pergunta, a primeira coisa que você tem que chegar lá e falar assim, vem cá, houve algum acidente aqui com o povo, alguma ocorrência, alguém que se machucou, carro que bateu? Aí você olha para ver se tem uma pessoa que seja o epicom, o centro. Com isso, você já se localizar, identificar, você já tem meio caminho, já está andado, você já domina tudo. Que aí você pode encapsular aquela pessoa. Não é encapsular só você pensa só positivo e pensa, né? Ó, abençoa a pessoa. E aí você vai ver onde é que ela se manifesta, por quê, de que modo, o temperamento dela. Então, numa família assim, no escuro, as coisas começam a ficar claras na hora que você identifica essa pessoa. E chama epicom, é o nome que se dá. Epicom de poltergeist, epicom disso. É aquela pessoa que é o centro. Ela é a matriz dos processos de energia da área, lá e do holo pensante, daquela atmosfera. Entendeu isso? Na família, isso não é tão difícil. É só olhar. Agora, ó, procura aquelas pessoas que dormem debaixo do mesmo teto, na mesma casa, no mesmo apartamento. Que aí é que tem as coisas. Entende? Com isso, você não vai ter medo de nada. Agora, ó, não vai com medo, não. Porque senão você já se entregou o ouro para os bandidos, já. Entende? Não pode ter medo, não pode ter paura, pusilanimidade. Não dá. Está mais ou menos claro isso aí? Agora, ó, você tem muita energia, você sabe disso. Encapsula tudo. Encapsula seus objetos, a mala, quando você for, aonde for, joga energia nesse negócio todo. Saia para umas férias de energia. Eu chamo isso de férias energéticas. Não, eu vou ter umas férias energéticas. Agora eu vou fazer assistência com outras pessoas. Então entra lá e vamos ver. Eu tinha viagem que eu fazia, que era para fazer curso, eu falei assim, não, essa aí vão ser férias energéticas, eu vou trabalhar de energia o tempo todo, que eu começava a receber os assediadores antes de embarcar. Entende? Isso é um fato. Às vezes é assim. Por exemplo, olha, agora essa semana, nesses últimos dias, eu tive uma daquelas materializações na minha frente lá, que eu chamo de aparições hipnopômicas. Agora apareceu, eu posso falar agora porque as coisas já estão encaminhadas. Um rapazinho, louro, lindérrimo, menino, bonito, os olhos grandes, e deu uma mensagem para mim. Agora a mensagem que ele deu, eu falei assim, ó, não tem nada ainda, quer dizer que isso aqui vai acontecer. Horas depois, vem a graça para mim e fala assim, ó, fulano de tal quer falar com você aqui em casa, que é um negócio urgente. Era justamente o caso. Eu já cheguei e já fui falando, agora veja, isso foi, nem 10 horas não se passaram de um fato para outro. Então, isso é que eu chamo do problema da ligação com os processos de energia. Num caso desse, quase sempre vai ter mais assistência. Entende? Agora, veja, isso é raro. O menino, ele chegou para mim e quis mostrar que era ele. Então, virava o rosto, fazia assim.
tudo para mostrar que era ele mesmo. E eu vendo ali a pessoa na minha frente, é um negócio esquisitérrimo isso. E eu não me acostumo muito com essas coisas, não. Por isso que é que eu chego aí, quero ver, né? Se é a pessoa mesmo, como é que é, porque eu já fiz cada gafe terrível entre gente e bicho, e ambiente, entende? Então precisa a gente abrir o olho. Agora, é muito bom, porque nessa questão da hipnopompia, você está com plena consciência, todos aqueles atributos seus que você tenha disponíveis estão funcionando, sua memória está ativa, desperta, você vê tudo e faz as inter-relações, associações de ideias, confrontos, aquilo instantâneo. Agora, a hora que ele apareceu com aquela tranquilidade toda, aquele menino daquele jeito, eu assisto, mas eu não estou vendo nada aqui, isso não tem relação com nada. Aí na mesma hora, na mensagem dele lá para mim, a telepatia, não, espera que vai acontecer. Aí eu cheguei para a Graça e falei com ela, tem alguém aí, um menino louro, assim, dos 12, 13 anos, tem alguma relação com qualquer coisa nossa? Eu disse, não, eu não lembro de nada. Agora passa um pouco, daí a pouco é ela que vem, ó, fulano quer falar com você, que tem um negócio aqui. Mas batata, era aquilo mesmo, a situação toda para ajudar. Vocês estão entendendo então o entrosamento, como é que é? De modo que a gente tem que se preparar para tudo que a gente vai fazer. Agora pensa com intenção boa, positiva. Você vai abrir o caminho. Tudo. Por exemplo, você tem um amparador que não é da TENEPS, mas que é, vamos dizer assim, fixo com você, que é o enumerador. A Sim, mas isso é resultado do meu trabalho, o geral. Esse é o que mexe mais com a Max Planck, minha. Enumerador? É. Que ele é praticamente o representante do evoluciólogo, é o transmentor. E o transmentor é que é o representante da monja, nesse caso aí. Tudo tem hierarquia aqui. Agora, eu sou você sabe, no cais, como é que chama o cara que carrega peso? É isso, eu sou esse, tá certo? Agora, sou consciente, eu não sou bobo, não. Eu sou estivador, mas não faço greve, eu não cobro aumento de salário, quer dizer, eu sou um pouco autoconsciente do que eu faço. Então, eu acho isso positivo, pensar nisso. Tá certo? Tá. Professor Agora, Paulo, aqui, no B. Duas perguntas. Ali na definologia, o senhor coloca no final que o objetivo é paraterapêutico. É. Mas não poderia ser também, por exemplo, um alerta, uma sinalética? Não, isso que eu falei, pode ser, mas esses são secundários. O que Esse é interessa secundário. é esse aqui, ó. O que interessa é esse. É de a hora que ele é refazimento, é isso? paraterapêutico, você já pensou todas as consequências positivas disso? Agora, esse negócio de um abraço, isso aí não, isso aí faz parte, isso aí é o calling card, estão mandando um cartão de visita, tá, aquela coisa, isso aí é secundário. Isso aqui sim é que é a coisa séria. Outra coisa, isso aí é um homeostático. Sim. E outra coisa, eu estou explicando é só isso. Agora É um reforço. uma outra questão. Ali na página 45, por favor, aprofunde ali o salvamento. Salvamento. Os banhos energéticos espontâneos, patrocinados de quando em quando pelo amparador extrafísico, na consciência teleguiada, funcionam ao modo de salvamento, save, da informática, confirmando e atualizando os trabalhos de fraternidade e desenvolvimento. Muita gente já passa por isso, não é só, entende, o nosso amigo aí teleguiado, não. Mas agora, eu estou falando assim, uma consciência teleguiada bem consciente, mas qualquer tipo de consciência teleguiada. Por exemplo, o tenepsista também é teleguiado. Mas agora, un petit comité, né, num nível menor. Você está entendendo? Mas é. Agora, isso Professor, por que... é o por que problema exatamente- aqui, ó. E confirmando e atualizando os trabalhos. Mas por que a palavra salvamento? O que o senhor quis dizer com isso É especificamente? tipo save. O save não é isso? Você não registrou o negócio para não perder. registra... Você não perde seu arquivo. Escuta, na hora que eu estou lá agora, conversando com a pessoa, e toco no Sakurai, e ele vem e mostra ali na hora, e a outra pessoa sente junto comigo, nós começamos a rir, né? Isso é o safe, está registrado. Fica mais fácil. Uma pessoa que trabalha na OIC, porque ele está trabalhando na OIC, ele já sabe da presença dele. Fala assim, ó, olha bem,
o modo que a energia está funcionando em você. É assim que vai funcionar quando ela aparecer de novo. Isso esclarece de uma maneira absurda, né? O nível. Valdo, eu queria entender melhor essa frase que você falou de que o transmentor é o representante da monja. Em que consiste essa representatividade? Não, o problema é o seguinte, eu tenho já uma certa, vamos dizer, um convívio com essa turma já há algum tempo. Agora, tudo é aquilo lá, ó, a escala evolutiva das consciências. Essa escala tem uma hierarquia evolutiva. Então, veja, eu sou estivador. Então, se eu sou vivo, estou sabendo o que é que eu estou fazendo, pelo menos, no estivador, eu sei quem é, por exemplo, o gerente da firma, quem é que é o dono do navio, de quem que é aquele container que eu estou carregando aqui, colocando lá dentro, está entendendo? Então, eu já sei, por exemplo, depois de mim, quem é o feitor? Depois do feitor, quem é o inspetor? Depois do inspetor, quem é o gerente? Depois do gerente, quem é o empresário, o chefe? Então, a mesma coisa. No meu caso, tem eu, o enumerador, você está entendendo? E esses outros aqui que trabalham conosco, uma opção desde esse meio. Mas quais que são as funções dessa representação do transmentor? Cada um tem um jeito. O transmentor, ele mexe com o problema da evolução. Então, é o processo da biografia de todo mundo, da proex de todo mundo, o que tem, decisões. Ele é o homem da encruzilhada, mas não é de sexta-feira. Mas, por exemplo, a especialidade da monja é a assistencialidade. Sim. Então, todos eles nessa assistencialidade, a partir do estivador, que sou eu. Sim, mas eu queria entender melhor essa representatividade, que funções que ela tem. Cada um é maior do que o outro em matéria de cosmovisão. A monja tem uma cosmovisão maior do que o transmentor. O transmentor tem uma maior do que o enumerador. O enumerador, ele é igualzinho eu, mais ou menos, por isso que ele tem a afinidade de conviver comigo assim intensamente. Mas ele também tem uma cosmovisão maior do que eu, porque ele se manifesta pelo psicossoma direto. Eu não. Eu sou um animal. Eu sou um animal estivador mais ou menos consciente. Já estou com alguma ideia do assunto. Mas, por exemplo, o enumerador, ele dá para você algumas funções a representar aqui no intrafísico? Não, nós trocamos ideia daquilo que eu estou fazendo. Nem sempre eu admito as coisas dele. Eu também tenho debate com ele. Eu não aceito tudo. Você acha que o transmentor e a monja também tem esse debate? Também, o transmentor às vezes não entende, eu espero uma oportunidade para saber o que é aquilo. Mas como ele sabe o meu jeito, ele já vem com tudo mais mastigado. E sempre... Nessas últimas tempos, o transmentor eu já não tenho muita dificuldade para entender. Não. A coisa já vai mais... Enfim, isso existe um negócio. Nas empresas, como é que chama aquele processo que a gente manda? Malote, não tem isso? Os meus malotes com ele hoje já estão tudo já de alto nível, melhor do que o Express. E Valdo, qual que é a afinidade entre a monja e o transmentor? O ponto de afinidade maior entre eles dois? O quê? Com quem? Com o transmentor. Você tem afinidade com o numerador. Todo mundo tem. O transmentor tem mais afinidade com a monja. Todo mundo aí tem uma afinidade grande. Então, veja, são consciências que nunca brigaram muito entre si. Por isso que a gente é assim. São consciências que nunca brigaram muito entre si. Há umas coisas estranhas, né? Vocês lembram quando a minha irmã veio aqui? Que eu falei assim, ó, eu nunca briguei com ela nunca brigou comigo. Nós nunca tivemos uma discussão séria de nada. A gente sempre chegou num conchavo, num entendimento, num consenso, sabe? Uma coisa estranha. Com a Ruth. Por exemplo, quando era o meu irmão, que era doente, ninguém conseguia ter esse conchavo, essa harmonia. Não dava. Já o outro que teve aqui também, esse também eu nunca briguei com ele, não, mas nós nunca também tivemos coisa mais séria. Às vezes ele que pedia as coisas, cedia e tal. Agora, com a minha irmã, não. A minha irmã, até quando eu nasci, ela até me ajudou. Ajudou minha mãe a me criar, tal, uma parte, uma temporadinha. Entende? Mas então, veja, é isso que eu estou falando. Essa afinidade vai sair na harmonia. Essas consciências, então, nós nunca tivemos briga forte. O que seria uma briga forte? Por exemplo, é isso que tem um israelense hoje e um palestino. Então, conclusão.
A maioria dessa turma aí não mexe com nada de vilicismo há quanto tempo? Ó. Maior é a harmonia, maior é a Então, o afinidade. enumerador, então, só de você olhar para ele, você vê o jeitão. Você está entendendo? O enumerador, ele, se quiser, ele aparece do jeito que ele já foi numa vida dele. Que ele era os caras daqueles que colocavam a mão assim, ó. E tinha aquele troço. Ele era um mandarim. Entendendo? Agora, Valdo, a gente poderia então falar que mais harmonia entre as consciências, mais afinidade essas consciências vão ter, então. Não. Quanto mais a afinidade tem, Mais a harmonia. tendência é caminhar para uma harmonia maior. Agora, isso é que eu chamo aquilo, que eu falo, o holopensene da harmoniologia. Eu gosto muito dessa palavra, eu acho ela bonita, uma das mais bonitas da língua portuguesa. Quem fala mais sou eu. Harmoniologia. Ah, bonita, né? Ah. No entanto, tem uma sapa lá no fim, gia e tal, esse negócio todo, não é bonito. Né? A palavra. E a afinidade da gente com o nosso amparador também está basada nessa falta de briga, mais afinidade, sempre assim também. Como é que é? Eu não entendi. A gente, no nível nosso, a gente, cada um tem o seu amparador. Então, a gente tem uma afinidade com o amparador e o amparador com a gente. Essa afinidade, ela também seria porque a gente nunca tive briga com essa Não, consciência. às vezes tem. Isso aí não é assim. Sempre tem. Agora, o problema é que o nível é o mesmo. Se tem briga de um lado, tem briga do outro. Tem que ter rapport. É empatia. Entendeu? A parte básica. Porque isso é que embasa, isso é que faz a ligação. O denominador comum para se conviver e trabalhar junto e desenvolver tudo é empatia. Sem empatia nada funciona no cosmos. Entende? Agora, gente, vou responder aqui algumas perguntas rapidinho. Tem dificuldade de perceber o banho energético. Ele ocorre de modo abrupto, se assemelha ao estado de dinamização das energias através do EV. Outra coisa, uma consim pode patrocinar um banho energético? O que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem dificuldade de perceber o banho energético. Olha, das 40 manobras com energia, o mais difícil é o banho energético. Então, por aí você vai já ter uma ideia. É através do banho energético que a gente se predispõe, por exemplo, a fazer um encapsulamento, seja da gente, ou dos outros, ou do ambiente, ou do objeto, qualquer coisa. Agora, ele pode ocorrer de modo abrupto, sim, de uma hora para outra, quase sempre é isso. Mas ele vem quase sempre serenamente, mas é rápido, às vezes alguns segundos aquilo ocorre. Agora, a dinamização das energias através do EV, depende do que é que você está chamando de dinamização, que movimento você está fazendo, qual a manobra da energia. Agora, outra coisa, uma consim pode patrocinar, sim, um banho energético. Nós todos patrocinamos. Aquela mãe que vê a criança, e a criança está ali com qualquer coisa, e ela vê aquela emoção enorme. Às vezes a energia dela toda vai lá, está dando um banho no filho que está no berço. Isso é muito comum. Então, por isso que a gente fala, uma mãe, por exemplo, ela deve estar sempre trazendo os seus rebentos junto ao peito. Que isso é importante devido à interação do processo de energia, cardio chakra e o processo da afetividade. Na criança que está desenvolvendo, isso aí é muito importante, principalmente vindo da parte dela. Estou concluindo minha faculdade após longo tempo e já estou encaminhando o mestrado. Porém, tenho sentido contrafluxo e percebo que as coisas estão enroladas. Como posso fazer para não entrar num fluxo de assédio, evitando até um assédio mais crônico ou uma semi-possessão? Fato que já aconteceu. Ora, a primeira coisa é o seguinte: quem entra em mestrado está entrando numa guerra de nervos. Se você vai entrar numa guerra de nervos, entra devagar, pacificamente, abençoa todo mundo, não pensa mal de ninguém, não fique preocupado sem dormir, pensando o que vai acontecer. E outra coisa, não erre nada que você vai fazer nesse mestrado. Eu estou falando não é errar só de conhecimento, não é isso. Por exemplo, protocola tudo, olhe os horários de tudo, veja com quem você tem que falar, atenda tudo, anote tudo, registre tudo, que assim diminui os acidentes de percurso e as interferências dentro da guerra de nervo, que é o mestrado. Agora, o mais é confiar, você vai superar isso. Outra coisa, EV existe para essas horas, tá? Antes, durante e depois de qualquer coisa que você fizer dentro da área do mestrado, exterioriza a energia. Você só vai ganhar.
Nós que estamos procurando o aprender o máximo sobre a conscienciologia, aprender o máximo sobre a conscienciologia, na próxima Série X poderemos já, em tenra idade, ter ideias de ponta e o despertar antes mesmo da puberdade? É lógico. Eu espero que muitos de vocês vão obter isso com alto nível. Aí quem vai soltar para foguete sou eu, não é isso?